sentindo muito bem. Não, relaxa, faz parte. Inclusive, na semana que vem, será a nossa semana jurídica aqui na faculdade. Todos os dias, 19 horas, presencial. Amanhã mesmo, vocês vão receber todo a nossa programação e a arte de divulgação do evento. Boa noite, Sandro, beleza? Olha, que bom, que eu infelizmente não consegui assistir, mas estou recebendo aqui realmente comentários muito bom. Enfim, espero que realmente tenha sido muito boa, parece que foi. Bom, vamos já então dar continuidade ao nosso conteúdo. Inclusive hoje, a nossa última aula, antes daquela aula de revisão para a segunda avaliação. Vamos finalizar aqui o nosso calendário, nosso conteúdo com mediação judicial e a questão da confidencialidade dentro do procedimento judicial da própria mediação. E semana que vem teremos a nossa semana acadêmica, com palestras de segunda a sexta, sempre às 19 horas. E na semana seguinte, será a última semana que antecede a nossa segunda avaliação, que nós faremos aquela, vamos dizer assim, tradicional, o quê? Tradicional aula de revisão. Peço só desculpas, que vocês podem não acreditar, mas nesse momento eu estou aqui com um notebook com a transmissão do Zoom e do YouTube, do evento de enfermagem aqui da Unirj, estou controlando. Estou com outro notebook, esse que eu estou compartilhando tela com vocês, com a aula de vocês, e mais o tablet aqui usando a câmera e o áudio dele. Hoje eu estou realmente aqui um técnico de informática. Impressionante. Não é mole não, olha. É que o evento de informática tá bombando. Tem quase 100 pessoas assistindo. Estou aqui. Vida que segue. Se eu perder meu emprego de professor, já sei o que eu posso fazer. Vou dar assessoria em plataforma de videoconferência, YouTube. Tem que rir. Bom, vamos lá então. Dando continuidade, falamos na aula passada sobre o procedimento extrajudicial de mediação, falamos também da própria questão que envolve o mediador, lembra? Vimos lá do procedimento de mediação, e hoje teremos a mediação aqui na subseção 3, a mediação judicial, que diz aqui no artigo 24, em seu caput: os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, pré-processuais e processuais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. Bom, o caput do artigo 24, lembrando que essa lei ela entrou em vigor antes do atual Código de Processo Civil, ela já trazia essa menção da solução consensual, onde os tribunais deveriam criar os centros de tentativas de composições de conflitos, os centros de mediações, que poderiam até mesmo receber demandas pré-processuais, antes que a parte pudesse propor a ação cabível, ou durante o processo, com essa antecipação, evitando, sim, uma instrução processual. Então, a mediação ela é vista pelo nosso ordenamento jurídico, pela nossa legislação atual, tanto o CPC quanto a própria Lei 13.140, que nós estamos aqui visualizando, é uma tendência, com um método adequado para a solução de conflitos. E, para isso, a gente tem essa legislação e, por isso, abordamos essa questão de uma terceira pessoa, um mediador, ele vai instigar, tendo habilidade para conduzir e, talvez, chegar a uma solução consensual, tendo aqui a confiança das partes,
tendo ali também uma obrigação que nós falaremos hoje de manter a confidencialidade, o sigilo da que esteja sendo objeto daquela celeuma, daquele conflito que, de repente, poderá ser resolvido por este método mais adequado para a solução de um conflito. Bom, parágrafo único. A composição e a organização do centro serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional de Justiça. Lembrando que as aulas passadas, quando falamos de quem poderia ser o mediador judicial, aquela pessoa que tivesse formação em curso superior já há mais de 2 anos, em curso superior este, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e depois de ter passado por um curso de formação de mediadores que tenha sido o quê? Referendado pelo CNJ, que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a EMERGE assim faz, e seja também referendado pela Escola Nacional de Formação de Magistrados, o INFAM. E temos aquele curso que tem um mínimo de 250 horas, que traz aí essa possibilidade da formação do mediador judicial. Lembrando que o mediador extrajudicial, ele não precisa preencher todos esses requisitos que nós vimos nas aulas passadas. O mediador extrajudicial poderá ser qualquer pessoa que esteja na sua plenitude quanto à capacidade para a prática de atos da vida civil. Bom, na mediação judicial, segundo o artigo 25, os mediadores não estarão sujeitos à prévia aceitação das partes, conforme nós vimos lá nas primeiras aulas, onde as pessoas poderiam eleger o mediador. No caso judicial, as partes não têm essa prerrogativa de escolher quem será o mediador. O mediador será imposto, esse é o termo correto, pelo próprio tribunal, naquele procedimento já existente ou em algum pré-procedimento processual. Então, não há que se falar em escolha do mediador. Você pode até questionar a questão da isenção, da parcialidade. Quanto a isso, não há que se falar. Mas a escolha não faz constar para fins de mediação judicial. Na mediação extrajudicial, aí sim as partes poderão escolher. Bom, artigo 26. As partes deverão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Bom, lembrando aqui, o procedimento de mediação judicial, ele obriga, então, que a parte esteja assistida por um procurador, com a chamada representação judicial, que poderá ser um advogado devidamente inscrito nos quadros da OAB, regularmente inscrito, na aula passada, quem está suspenso, quem foi excluído, ou também um defensor público, nos casos lá de hipossuficiência econômica. Mas temos que lembrar sempre o quê? As legislações pertinentes aos juizados especiais, sejam estaduais, sejam os federais, aqui representados pela Lei 9.099 e a Lei 10.259, casos em que a própria lei estabelece critérios para você ter a sua capacidade postulatória, ter o ius postulandi, que você possa postular sem a necessidade de um advogado ou de um defensor público. Então, a regra tem exceções. Juizado especial civil, no caso até 20 salários mínimos, e o próprio juizado especial federal. Bom, e aí o parágrafo único apenas corrobora o que aqui já foi dito. Aos que comprovarem insuficiência de recursos, será assegurada assistência pela Defensoria Pública. Ou seja, aqueles que comprovarem, não pode apenas você requerer essa atuação como seu representante judicial, no caso de uma mediação, o defensor público. Bom, e aí o artigo 27 vai remeter também lá para o artigo 319 do Código de Processo Civil. Por quê? Olha o que diz aqui o artigo 27. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais, artigo
319 do Código de Processo Civil, e não for o caso de improcedência liminar do pedido, aquela sentença de mérito onde o juiz extingue o processo antes mesmo de expedir o mandado citatório para a parte adversa, o juiz, então, designará audiência de mediação. É audiência de mediação, no caso, no Código de Processo Civil, do artigo 334. Aqui é a audiência que a parte requereu ou ela, na própria petição inicial, conforme lá o 319, que diz que deverá o autor informar se pretende ou não o quê? A designação da audiência de mediação desse artigo 27, também da Lei 13.140 de 2015. Bom, o procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até 60 dias, contados da primeira sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, requererem a sua prorrogação. Lembrando, a primeira audiência normalmente é marcada numa data muito próxima e diz aqui que não poderá ultrapassar 60 dias. Mas, se as partes entenderem e o mediador tiver aquela percepção de que não houve ali, não chegaram a um consenso, mas que está muito próximo e que vale a pena designar uma nova audiência de prosseguimento da mediação, e aí as partes, em comum acordo, o mediador então poderá adiar para uma nova possibilidade e dar continuidade àquele procedimento de mediação, até mesmo além desse prazo aí estabelecido no artigo 28, que é de 60 dias. Mas o parágrafo único diz aqui, se houver acordo, ou seja, se a mediação chegou a um resultado de uma opção consensual, uma manifestação recíproca de vontades, para que seja resolvido esse conflito por um consenso, e aí então os autos serão encaminhados aos magistrados após requerimento das partes, quando elas propõem e aceitam as condições ali ajustadas nesse procedimento de mediação, e o juiz então fará o quê? Homologará o acordo por sentença. E aí, sendo o termo final. Ali finaliza a mediação e determinará o arquivamento do processo. Bom, o acordo poderá ser realizado ali na presença do mediador ou requerido pelas partes, até mesmo sendo fora da audiência, por petições. Se for na própria audiência, o mediador finaliza o termo de mediação, encaminha ao juiz e ele vai o quê? Determinar o arquivamento. Se as partes requererem, vai até o juiz e ele vai homologar por sentença. Artigo 29. Solucionado o conflito pela mediação antes da citação do réu, não serão devidas custas judiciais finais. Ou seja, isso aqui é uma possibilidade que a lei de mediação concede às partes que, de uma certa forma, conseguiram resolver este conflito sem a necessidade da própria citação do réu e, consequentemente, talvez, o momento para oferecimento da resposta, por exemplo, a contestação. E aí, as custas judiciais finais não serão devidas aí pelas partes. Bom, isso é uma mera repetição do que vocês já viram em direito processual civil. Lembrando lá do processo civil, salvo me engano, do quarto período, né, instrumentalidade, onde vocês viram petição inicial, requisitos, audiência de mediação, o prazo começa a contar da audiência de mediação que não teve resultado lá por acordo, enfim. E passamos agora para finalizar a confidencialidade e suas exceções. Bom, não é porque existe a figura de um mediador, não é porque as partes estão ali conversando, negociando e tentando transigir, que tudo aquilo que estiver sendo objeto
daquela celeuma judicial possa ser simplesmente explanada, poderá ser publicizada por aqueles que estão fazendo parte daquele conflito, além dos servidores, que também fazem parte ali, representando o Tribunal de Justiça. Toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros, não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação. Vou dar um exemplo a vocês. O processo judicial está em curso. Você está requerendo um valor a título de cobrança de aluguéis atrasados de R$30 mil, um exemplo. Na mediação, vamos imaginar que o locatário ele está oferecendo a você pagar R$20 mil. Bom, isso é uma mediação, é confidencial. Você pode, então, caso não chegue a um termo de mediação com um resultado eficaz, que vocês não cheguem a um consenso, imagine que chegue no processo judicial, quando a mediação foi infrutífera, e no processo judicial, o locatário, esse mesmo que lá na mediação havia oferecido o valor de R$20 mil, ofereça 18. Você então, não, 18 não, ele ofereceu 20. Não, não pode. Aquilo que aconteceu é confidencial. Nem o próprio mediador poderá utilizar aquele documento, aquela informação para instruir o processo principal judicial e declarar, olha, se ele ofereceu 20 lá, por que ele oferece 18 aqui? Não. Isso são confidencialidades que não poderão em nenhum momento serem demonstradas naquele processo judicial ou até mesmo naquele procedimento arbitral. Parágrafo 1º. O dever de confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, a seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas de sua confiança que tenham, direta ou indiretamente, participado do procedimento de mediação, alcançando, aí vamos lá, declaração, opinião, sugestão, promessa, proposta formulada, olha aqui, ó, você não pode demonstrar em juízo uma proposta que foi realizada na mediação. Não podem se comunicar, são confidenciais, exceto se as partes entenderem que podem falar, mas tem que haver um consenso também para isso. Reconhecimento de fato por qualquer das partes, por exemplo, eu posso alegar na mediação, eu ofereço 20 mil porque eu sei que estou devendo aluguel. E isso não é confissão naquele processo judicial futuro. Manifestação de aceitação de proposta de acordo apresentada pelo mediador. Agora o inverso. Imaginamos que você teve a aceitação da proposta do mediador. O mediador, daqueles 30 mil, falou que 20 era razoável. Bom, o réu disse que 20 ele aceitava, mas o autor não quis. Você não pode usar, 20 mil ele já aceitou. Agora eu vou brigar para chegar a 30. Não, não pode. Documento preparado unicamente para os fins do procedimento de mediação. Uma proposta, um documento por proposta, um valor específico, que não vai ficar ele preso ao processo judicial ou até mesmo ao procedimento arbitral. E os parágrafos 2º e 3º, eles fazem mais uma menção de forma muito específica. A prova apresentada em desacordo com o disposto neste artigo não será admitida em processo arbitral ou judicial. Imagine que você faça por escrito, em uma audiência de mediação, que a parte propôs 20 mil, você não aceitou. Esse documento não poderá ser utilizado no processo judicial ou arbitral. E, apenas agora, exceção à regra, não está abrigada pela regra de confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública, aquela ação penal pública incondicionada. Nesses casos de ocorrência de crimes, onde o Estado é o sujeito passivo, aí não haverá a regra de confidencialidade.
Bom, e finalizando aqui, a regra da confidencialidade não afasta o dever de as pessoas discriminadas no caput, no caso aí, partes, todo mundo, advogados, prestarem informações à administração tributária, à fazenda pública, após o termo final de mediação, aplicando-se aos seus servidores a obrigação de manterem sigilo das informações compartilhadas nos termos do artigo 198 do nosso CTN, Código Tributário Nacional, que vocês muito bem conhecem nas aulas do professor Valentim. E artigo 31, será confidencial a informação prestada por uma parte em sessão privada. Lembra da aula passada, quando nós falamos que o mediador poderá se encontrar apenas com uma das partes? Ele não precisa, a todo momento, estar ali com as duas partes envolvidas, ele pode se encontrar de forma individual? Então, o mediador não poderá usar aquela conversa para falar com o outro. Ele pode apenas, se for autorizado por aquela parte que, de alguma forma, expressou e permitiu a ele, por exemplo, levar uma proposta de acordo para a outra parte. Enfim, essa aí é o nosso finalzinho da mediação, confidencialidade e a mediação judicial. Vamos já, amigos. Dúvidas? Deixa eu ver quantos tem na sala hoje. Pouca gente, né? Tá na média, professor, tá na média. Tá não, hoje não tá não, hoje não tá não. Tá, professor, o pessoal tá muito pegado aí com esse negócio do TCC. Tem só 27 pessoas, pô. Foi a aula de hoje cedo também, deu mais ou menos isso. É. Flávia, vê se você me ajuda, por favor. Claro. Eu hoje encerrei o meu TCC no que diz respeito à formatação dessa bandida, dessa ABNT, que isso dá um trabalho danado. Amanhã de manhã, hoje não, que eu já estou com a vista cansada, amanhã de manhã eu vou dar a última geral na ortografia, gramática, vou fechar e mandar para o Zé Carlos dar um veredito. Com quantos dias de antecedência eu preciso entregar aí na faculdade? Olha, aí eu não sei te responder. A FAM me deu uma... Né? Eu não sei de cabeça. Eu até Tem posso que falar com a Flamer, né? De coração, eu não estou me lembrando da data. Eu acho que é uma via só, não é isso? Eu vou mandar encadernar, eu vou fazer 2 vias, uma para mim e uma para a faculdade. Eu peço desculpa, Mara, que a minha cabeça... Eu vou conversar com a Flamer amanhã. Porque já está faltando isso, eu não sei por quanto tempo de antecedência a gente tem que levar. Então, vocês... Vou ficar na dependência do retorno do Zé Carlos com a parte teórica. Eu já vinha trocando figurinhas com ele, mas agora está pronto, ele tem que dar revisada, né? Não, entendi. É porque, de fato, eu peço até desculpa, eu não estou lembrando aqui. Será que a FAM não postou... Muita informação, né? Naquela... Pô, nem fala. Será que a FAM não postou na... Eu vou dar uma olhada, é muita informação. Mas eu vou perguntar ela aqui. Se ela me responder daqui a pouquinho, já mando para vocês. Tá bom. Professor, boa noite. Está no material de 31/5 a 3/6. Então estou no período 31 de maio a 3 de junho. Isso. Então eu estou no tempo. Ai, que bom. Tá até adiantada demais, tá vendo? Bom, meus amigos, só para finalizar nossa aula, eu encaminhei para vocês agora 2 atividades, uma sobre a mediação judicial e a outra sobre a confidencialidade, para que vocês façam aí e por volta aí de 9h20, 9h30, a gente corrige para finalizar. Depois tem uma notícia boa para vocês. Vamos falar de coisa boa também, né? Temos a notícia aí Nós estamos aí pensando em fazer... Pensando não, já foi resolvido hoje. Fazer uma festinha junina aí na faculdade. Legal, Descontraído, faz parte. Muito bom. Tem salsichão, tem que ter
Canjica. Isso aí, isso aí. Eu até falei que tinha que ter quentão também, mas eu fui voto vencido. Olha, o pão já é quente. Você quer dar quentão? Ah, mas eu fui voto vencido, infelizmente. Mas eu também estou organizando uma da OAB na mesma semana. Essa vai ter tudo. Essa vai ser terrível, terrível. A da faculdade vai ser uma coisa mais formal, né? Claro. Um ambiente universitário. A da OAB vai ser num sítio, vai ser uma coisa mais. Como diz a gíria popular. Vai ser mais um furdunço, né? Acho que a gente vai ter que dar uma escapada nessa, né, ô Plaza? Ah, é? Lá na faculdade tem que dar uma escapada, Não dá para ficar lá, não. Então, Tem que dar um rolezinho. claro, claro. Mas eu já tenho um plano B aqui. Eu não posso falar aqui, se pode estar gravando a aula, mas não pode vender lá dentro. Mas eu fundamentei, né? A gente sempre procura uma brecha na norma, não pode vender, mas nada impede que o aluno leve sua própria consumação. Não Vai vejo. vender. Pode dar de graça também, se não pode vender, pode dar de graça. Vai render isso aí. Também tem isso, Márcio, também tem isso. O problema é que a faculdade fornecer não fica legal. Mas, por exemplo, quem sabe o aluno não pode, cada um levar seu isoporzinho, seu cooler, enfim, para tomar seu refrigerante gelado, né? Por favor, não me entendam mal. Márcio, depois a gente conversa, Márcio. Fica tranquilo. Tá certo. Então, meus amigos, tem 2 atividades, daqui a pouco a gente volta para corrigir. Enquanto isso, vou voltar aqui para a enfermagem. Está acabando aqui já. Até daqui a pouquinho. Bom, vamos então para a nossa resolução da primeira atividade. Bom, quanto à mediação judicial, vamos verificar qual alternativa está incorreta. Primeira, a mediação será definida pelo tribunal, com a criação dos centros de mediações. Perfeito. A audiência do artigo 334 do CPC será designada após deferimento da peça exordial, com a petição inicial deferida e, se o autor, obviamente, requerer pela tal designação da audiência, ela então ocorrerá. 3. Será sempre obrigatória a assistência de advogados ou defensores públicos? Não. Essa opção está incorreta. Por quê? Nós temos aqui o artigo 26, caput, que diz que existem exceções. Por exemplo, exceção das leis 9.099 e a 10.259, que são as leis dos juizados especiais estaduais e federais. Então, conforme artigo 26 da lei 13.140 de 2015. A terceira está incorreta. E a quarta opção diz que os mediadores não serão escolhidos pelas partes. Não, só na mediação extrajudicial que eles poderão ser escolhidos. Na judicial não há escolha, é uma imposição do tribunal. Então, a única resposta seria 3. Como é que vocês foram? A maioria foi na correta. Agora na questão que envolve a confidencialidade. Vamos lá. Vamos ver a alternativa incorreta quanto à confidencialidade.
As partes poderão permitir, desde que expressamente, a divulgação dos atos praticados na mediação. Sim, as partes poderão dar essa anuência, não tem problema. Nos casos de ocorrer crime de ação penal pública, não será exigida a confidencialidade para esta informação. Também está correto. Quando houver sessão privada entre mediador e uma das partes, tal informação sobre esse ato será confidencial. Apenas poderá, caso a parte assim o autorize. E a última, opção 4, diz que o dever de confidencialidade se aplica apenas ao mediador do procedimento. Não. O artigo 30, parágrafo. Deixa eu achar o parágrafo aqui. Não achei o parágrafo. Fica um tanto diferente, é complicado. Vou escrever, né? Parágrafo 1º da Lei 13.140 de 2015. Ou seja, o dever da confidencialidade aplica-se ao mediador, às partes, prepósitos, advogados, a todo mundo que faz parte desta relação aí de tentativa consensual de composição de conflito. Então, a opção 4, que seria a opção para vocês, então, assinalarem nesse trabalho. Vamos ver aqui como é que vocês foram. A grande maioria também foi nela. Enfim, meus amigos, nosso conteúdo programático para a segunda avaliação termina aqui. Semana que vem teremos a nossa semana acadêmica com palestras de segunda-feira a sexta-feira, presenciais, sempre às 19 horas. E aí, na semana seguinte, nós faremos, então, a nossa aula de revisão para a segunda avaliação. Então, fiquem tranquilos, teremos aí uma prova com todo esse conteúdo pós-primeira avaliação. A primeira caiu a questão que envolve arbitragem, a segunda agora a mediação e conciliação, né, que acabam se confundindo um pouquinho. Ok? Sim. Alguém quer se manifestar? Ok. Tudo tranquilo. Eu vi que alguns colegas me mandaram agora à tarde, à noite, TCC. Eu vou conseguir analisar mais tarde. Alguns eu já respondi hoje de manhã, encaminhei as respostas. Enfim, quem puder, por favor, se adiante. No caso, os meus alunos que eu estou orientando, por favor. E aí, naquela turminha do CLES que vocês já receberam, eu até pedi para a Sara e para a Luana, que sempre me auxiliam, para passar a vocês. Já foi feito, com certeza. Tá bom? Tá bom. Então, sexta-feira, a gente se encontra novamente com a disciplina de ética, para finalizar também o nosso programa e deixar a aula posterior à semana acadêmica, que antecede a semana de provas, para a gente fazer a nossa aulinha de revisão, que é tradicional. Beleza, meus amigos? Tá bom, uma boa. E aí, professor, boa noite. Um abraço a todos, boa noite. Fiquem com Deus. Valeu, professor. Um abraço, boa noite. Boa noite. Tá.